Está começando mais um Diálogo Automotivo, podcast da ATV, e hoje o assunto aqui é tendências para o mercado de reposição e para a mobilidade. É agora na ATV. Estamos recebendo hoje Gerson Prado, CEO da SK e presidente da Nexus Internacional. Certo, Gerson? Isso aí. Muito obrigado, seja bem-vindo ao nosso podcast Diálogo Automotivo. Eu que agradeço, Cláudio. Eu agradeço o convite de vocês, aí é uma honra estar aqui. Gerson, eu sei que você está muito antenado com as tendências do nosso mercado e da mobilidade. Eu queria já começar te perguntando quais são as tendências que você enxerga que efetivamente vão impactar no nosso mercado de reposição. Bom, o que muito se fala hoje aí é da eletrificação, né? Você tem a Europa hoje, a Estados Unidos, pelo menos uma boa parte dos Estados Unidos, Ásia, caminhando para o veículo elétrico, né? Não é ainda a maior parte da frota, mas da produção já começa a tomar um corpo importante. E o veículo que é produzido hoje, de certa forma, ele impacta alguns anos depois o aftermarket. Então, para esses mercados, a gente fala um pouquinho do Brasil já, qual a visão que nós temos, a SK, a Nexus, tem sobre o que vai acontecer aqui no nosso mercado. Mas esse veículo elétrico, esse carro elétrico, ele entrega muito menos componentes para o mercado de reposição do que entrega um veículo a combustão interna, né? Então, se você imaginar que esse veículo a combustão interna, seja ele álcool, gasolina ou até diesel, né? O Brasil não tem o carro a diesel, é mais para veículo utilitário, mas a Europa é uma realidade do veículo a diesel. Você imagina que tudo que vai no powertrain do veículo, motor, câmbio, eixo, isso desaparece. Então, você imagina a quantidade de coisas que desaparece. Mais ou menos, um veículo a combustão interna carrega em torno de 2.000 itens móveis, peças móveis, né? O elétrico, 20 partes móveis. Então, ou seja, você é uma fração do que tem no veículo a combustão interna para o elétrico. Significa o quê? Que boa parte, no futuro, do que se vende hoje, do que sustenta o mercado de reposição, não vai ter mais, né? Isso é preocupante, isso é preocupante. Hoje você olha os projetos das montadoras novos, você não vê mais projeto na Europa, na Ásia, para veículo de combustão interna, movido a pistão, por exemplo. O que você vê são projetos de veículos elétricos. Então, eu entendo que essa onda ela vai ser longa, até que venha uma outra tecnologia para substituir, mas ela vai ser longa e ela vai ser disruptiva para o setor de reposição ao longo prazo. Isso não é para agora, mas uma hora vai impactar com força. A gente viu aí nos últimos meses ou anos recentes uma corrida das montadoras para anunciar o fim dos motores a combustão interna, dos lançamentos, dos novos projetos, como você falou. De fato, a gente tem a impressão de que não vai haver novos projetos de motores a combustão interna, e sim eventuais melhorias desses projetos que estão já aqui em funcionamento, na Europa principalmente. Mas depois parece que deram um passo atrás, o pessoal começou a questionar a viabilidade disso. Será que é o momento mesmo de a gente conseguir matar os motores a combustão interna num prazo aí de 10 anos? Tem montadora falando em 2030, 2035, até 2050. Você acha viável, não falando de Brasil naturalmente, mas para um mercado europeu que também é um berço tecnológico, assim como o japonês, você acha viável que isso de fato aconteça, que a gente substitua esses novos projetos só por motorização elétrica ou eventualmente híbrida? Muito bem. O híbrido, ele, pensando no mercado europeu, como diz, parte do mercado americano, se não na totalidade, e principalmente no mercado asiático, ele passa a não ter tanto futuro porque ele carrega ali um motor a combustão interna normal. Então ele vai estar emitindo CO2 ali em proporções que esses países não querem mais. As regulações dos países não permitem mais. Então eu não vejo muito futuro no motor híbrido para esses mercados.
olhando para o forecast das montadoras, é fato, as montadoras todas estão anunciando o fim da sua produção de veículos a combustão interna. Algumas até antecipando, algumas já jogando para 2027, outras anunciadas 2030. O que a gente vê é que até 2035 não terão mais, porque você passa a não ter mais engenharia dedicadas a desenvolver ou melhorar essa tecnologia. O que as engenharias, as montadoras estão focando são veículos elétricos, né? Quando a gente fala de veículo de passeio. Não é o fórum que a gente falaria ideal, mas se você olhar para o mercado de motocicleta, faz todo sentido a motocicleta elétrica. Ela é muito mais simples, né? Se você pensar que aquela bateria ele tira e carrega na casa dele, diferente do carro. Não dá para tirar a bateria do carro e carregar em casa. Mas eu acredito que motocicleta vai ser mais rápido até essa aceleração em busca da eletrificação do que o automóvel. Mas, Cláudio, não tem mais projeto para motor a combustão interna. Não tem. Isso é uma coisa, eu acredito, irreversível. Irreversível. Quando fala de automóvel. Falar de veículo pesado é outra história. Aí a gente tem uma discussão longa aí. Gerson, em relação aos veículos pesados, muita gente acredita que o veículo autônomo começa por eles, para o transporte de pequenas cargas, ou até, quem sabe, de cargas mais pesadas, e também uma eventual eletrificação. De que forma o veículo pesado se encaixa nessa tendência? Vamos lá. Quando a gente fala de veículo pesado, a gente tem que dividir em duas categorias, que é o fora de estrada e o da estrada. Da estrada é o ônibus, é o caminhão, fora de estrada o trator. Se você olhar aqui no Brasil, Cláudio, trator já é autônomo. Ou seja, é uma realidade. Antes até do caminhão, antes até do carro. A tecnologia empregada em tratores hoje na agricultura brasileira, que é uma das mais modernas do planeta, se não for a mais moderna, já é uma realidade o veículo autônomo. É aquele veículo que, sem operador, ele faz o plantio ou a colheita baseado em algoritmos. Para o veículo pesado, sim, já é uma realidade, principalmente na Europa. Talvez um autônomo não de série 3, 4, mas pelo menos de nível 2, né, level 2, já é uma realidade. Mas o veículo de passeio vai acelerar muito também. E isso independe da eletrificação. Não está ligado ao que vai mover esse veículo. É realmente uma necessidade para diminuir acidente. Enfim, e você tem protocolos, inclusive, importantes sendo desenvolvidos. Por exemplo, tem o CV2X, que é um protocolo que faz a comunicação entre pedestres e veículo, que, de certa forma, você entrega uma autonomia muito importante para o veículo. Mas ele independe de ser pesado ou leve. Vai acelerar meio que na mesma velocidade os dois. Aquelas 4 mega tendências, né? A eletrificação, o veículo autônomo, a mobilidade compartilhada e o veículo integrado, né? Digital. Agora me fugiu o termo, mas enfim, conectado. Veículo conectado. Exato. Essas 4 mega tendências são realidade, não tem jeito. Eu diria até que elas já não estão nem mais no campo da tendência, já é uma realidade, né? Você olha os projetos todos das montadoras estão acontecendo, dos governos, das cidades, né? As cidades estão investindo nisso, as metrópoles, porque você já tem protocolos bem definidos, como eu falei, esse CV2X é um protocolo bem definido já, bem claro. Então isso aí, eu diria para você que já está na nossa rota já é uma realidade. Essa é uma disruptura muito grande, né? Eu vou fazer um intervalo agora, porque no segundo bloco nós vamos falar da inserção de todas essas tendências ou realidades no mercado brasileiro, que é o que interessa para todos nós aqui. A gente volta já já com o Gerson Prado. Um dia, seres humanos e máquinas encontrarão a sintonia perfeita. Veremos linhas de montagem cada vez mais inteligentes. Tudo será testado, e um dos mais complexos laboratórios do mundo vai ser no Brasil. Um dia, inovação será o principal produto de um fabricante de filtro. Viveremos muito mais com olhos no futuro do que em conceitos do passado. Um dia, uma das mais avançadas fábricas de filtros do planeta será brasileira. E os padrões que ela criar vão inspirar o mundo todo.
Este dia já chegou na TechFuel. O futuro é TechFuel. Para qualquer viagem, qualquer motorista, qualquer carro ou qualquer estrada. Nós somos os melhores amortecedores. Monroe Amortecedores. Estamos de volta com o Gerson Prado, da SK e da Nexus Internacional. Só para a gente não deixar nenhum fio solto nesse assunto, Gerson, em relação ao veículo pesado eletrificado, qual é a sua opinião? Eu não vejo que a mesma tecnologia usada em automóveis, a mesma solução para veículo para eletrificação, ela se aplica ao veículo pesado. Não vejo muito futuro nisso. Porém, a gente já tem realidades por montadoras do hidrogênio. Então, você já tem duas maneiras de você ter o veículo substituindo o tradicional combustão interna. Você tem o hidrogênio até injetando dentro de um motor normal, motor tradicional que a gente conhece, e o hidrogênio gerando eletricidade. Então você armazena o hidrogênio num tanque, aquele hidrogênio ele produz uma reação elétrica que alimenta as rodas. Então não tem a história da bateria ali alimentando a eletricidade, sim o hidrogênio fazendo isso aí. Isso sim eu acredito que é para onde vai caminhar o veículo elétrico, para hidrogênio, inclusive aqui no Brasil, inclusive aqui. Então, você pega o exemplo da Nikola, que é uma empresa interessante nos Estados Unidos, que ela está investindo fortemente no hidrogênio para veículo pesado. Ela, inclusive, fez recentemente aí com 2 veículos, cada um deles viajando 500 quilômetros, sem precisar reabastecer. E, na verdade, esse veículo você abastece com o hidrogênio mesmo. Então, você tem um tanque. Então, você remonta a um modelo quase que tradicional de transporte. A diferença é que ele gera eletricidade para as rodas sem ter a figura da bateria que tem no carro elétrico. Tá. Bom, vamos trazer a discussão para o Brasil, então, porque essa é a grande pergunta, né? Nós temos aqui uma característica interessante que é o etanol, o álcool, no nosso tempo, que se desenvolveu muito fortemente na década de 80 e até hoje está aí presente nos veículos flex como uma alternativa ao petróleo, embora, infelizmente, por a nossa política, os preços sobem juntos, né? Então o etanol acaba não se tornando economicamente interessante durante uma grande parte do tempo, mas ele está aí. É uma resposta para as demandas ambientais e é uma alternativa que a Europa não tem e boa parte do mundo não tem. Então, por isso, muita gente questiona a necessidade de chegar ao carro elétrico aqui. Nós não temos uma política, o Rota 2030 não endereça o carro elétrico, porém agora no Senado começa a se discutir algum benefício para o carro elétrico. E no mundo globalizado, se a gente, mesmo que nós tenhamos uma solução local, a gente acaba se isolando do mundo, você para de exportar e, como você falou, a engenharia lá fora não tem novos projetos. Eu me lembro que você até usou a expressão cubanização dos motores no Brasil, que eu achei fantástico, porque a analogia é perfeita. Enfim, a grande pergunta, o que vai acontecer no Brasil? Nós vamos ter uma solução híbrida com etanol, a gente vai ter que se render ao carro elétrico, mesmo com os custos, por enquanto, absurdos, embora o custo também esteja relacionado à escala. Enfim, para onde nós vamos? Bom, o veículo elétrico ele vai chegar aqui, mas numa proporção infinitamente menor do que a gente vê na Europa, por exemplo. E ele chega muito mais no longo prazo do que vai chegar na Europa, que já está chegando na Europa. E numa porção bem menor do que a gente imagina do veículo fabricado.
Porque o Brasil tem a solução. Como você mesmo brilhantemente citou, desde os anos 80 o Brasil vem investindo no etanol e é um combustível totalmente sustentável, né? Na verdade, se a Europa tivesse a mesma estrutura que o Brasil, ela não precisaria do veículo elétrico. O etanol resolveria a necessidade que tem de redução de emissão de CO2. Então, assim, o Brasil não tem necessidade de investir no veículo elétrico. O etanol resolve a nossa questão de uma maneira super tranquila. Então, não vejo assim, Cláudio, sinceramente, 2030, 2035, o Brasil tendo que fazer um turnaround ali para o veículo elétrico. Não tem a menor necessidade. Mas o que gera de problema para a gente? Quando a gente olha a frota brasileira, a nossa frota ela é tecnologia ou americana, ou europeia, ou asiática. Se esses 3 grandes polos não terão mais engenharias de motores a combustão interna, nós vamos ter que desenvolver aqui. E a gente sabe, nós temos ótimos engenheiros, mas os centros de excelência não estão aqui. Então nós vamos ter que desenvolver tecnologias para motores novos para melhorar essa emissão de CO2, mesmo tendo o etanol uma baixa emissão. Ele emite um pouco ainda, mesmo tendo o etanol da cana-de-açúcar. O de milho já é mais poluente. A gente não produz aqui para consumo o etanol do milho, é o de cana-de-açúcar. Então, assim, me preocupa muito, e quando eu usei aquele termo de cubanização, é que a gente pode ser uma ilha dentro do mundo, ainda produzindo um veículo a combustão interna e sem a escala necessária, né? A gente produz aí 2 milhões e tantos veículos por ano, é pouco se a gente olhar pelo tamanho do mundo, né? Então isso com certeza vai encarecer o carro, vai encarecer. Se o nosso carro já é caro hoje, ele vai ficar mais caro ainda, porque a gente não vai ter escala suficiente. E o país, de certa forma, vai ter que ter alguma diretriz para investimento em engenharia para melhorar o desenvolvimento de novos motores. Coisa isso preocupa. Que praticamente nunca aconteceu aqui, salvo uma ou outra Não. exceção, mas os nossos motores, desde a chegada do carro nacional na década de 50, são motores que vêm de fora e a gente, no máximo, faz algum aprimoramento. A famosa tropicalização. Tropicalização. E também nessa ilha tem a questão da exportação, né? A montadora, numa hipótese dessa, a montadora fica alijada da exportação de veículos, porque ninguém vai comprar um carro... A gente já não é um grande exportador, não né, Cláudio? E vai ser nenhum, né? Nenhum. Aí, a não ser que, veja bem, o problema do Brasil, ele de certa forma, ele impacta também o restante da América Latina, América do Sul, né? O México ainda é um mercado, está dentro da América Latina, embora está ligado à América do Norte, mas como culturalmente é América Latina, mas ele tem muita influência do mercado americano. O restante da América Latina talvez seja um bom mercado para o Brasil exportar seus carros, porque eles também terão problemas em geração de energia elétrica. Não é? O Brasil, a gente tem as fontes naturais, a maioria da nossa energia vem de fonte natural, mas ainda assim, se a gente pegasse toda a frota nossa e convertesse em elétrica, não aguenta. A gente não tem energia para isso. Agora, você imagina o restante da América do Sul, que a maioria dos países é termoelétrica. Então, você gera um carro limpo, que é o elétrico, mas uma geração de energia ultra poluente. Então, talvez, é uma possibilidade, que o restante da América do Sul siga o Brasil. Mas transferindo essa discussão para os outros países, você entende que nos outros países é mais fácil criar essa estrutura de abastecimento de uma frota totalmente convertida para o elétrico? Na América do Sul? Não. Não. Na Europa, nos Estados Unidos. Na verdade, assim, isso é uma decisão, né? Vai acontecer. Né? Quando os governos decidem, eles fazem acontecer. A energia na Europa ainda, tirando a França, que a maior parte é energia nuclear, o restante da Europa ainda é gás, né? Eles têm pouca fonte de geração renovável, mas eles vão fazer investimentos em solar, em eólica, eles vão achar a solução. Você falou uma coisa importante aí que está muito longe da gente, né? O governo decide e faz acontecer. Exatamente. Vamos para o nosso intervalo último e a gente já volta com o terceiro bloco, ouvindo aqui o Gerson Prado. Chegou a hora de você mostrar para todo mundo o que é ser fera em vendas. Com o curso EAD Consultor de Vendas na Cata, você vai aprender tudo o que precisa para se tornar um profissional mais completo
e vencedor. Descobrindo tudo sobre autopeças e técnicas que vão te ajudar a conquistar mais clientes. Além de dar um up nas vendas, você também vai ser mais valorizado pelo mercado. É rápido, fácil, objetivo, gratuito e com certificado. Não perca tempo, faça agora mesmo o curso EAD Consultor de Vendas Nakata e transforme suas vendas. Esse é o Fausto. Quando o dono dele não usava COFAP, era só pepino. Agora que o carro tá com amortecedores COFAP, ele descobriu um novo jeito de usar os pepinos. Para ficar tranquilo como o Fausto, só usando o amortecedor COFAP. Amortecedor é COFAP. Estamos de volta com o Gerson Prado, CEO da SK e presidente da Nexus Internacional. Gerson, vamos falar um pouquinho da Nexus, que é um negócio, já está no Brasil há alguns poucos anos, não é? Mas é uma proposta nova no mercado de reposição e para a distribuição. Conta para a gente um pouquinho, para quem ainda não conhece, qual é o trabalho da Nexus. A Nexus ela é o International Trade Group, que ela tem a base em Genebra, na Suíça. De lá é o nosso headquarter. A gente comanda operações em 136 países. Nós somos, de longe, o maior grupo de distribuição do planeta. Só para você ter uma ideia, esse ano aqui a gente vai movimentar, com a soma de todos os nossos membros no mundo, perto de 36 bilhões de dólares. Né? Então, ou seja, é uma soma muito importante. A gente tem hoje 182 membros no mundo e a gente trouxe a Nexus para o Brasil através da SK em 2015. Em 2018, a gente formou a Nexus Automotive do Brasil, que é uma subsidiária da Nexus Automotive International. E nós somos 17 membros no Brasil, junto com a SK, que formam essa rede, que é também a maior rede dentro do Brasil. E quais são os benefícios, o que a Nexus faz por esses distribuidores membros? O principal é que a Nexus é o hub que defende todos os interesses dos distribuidores. Se a gente parar para pensar o ecossistema de autopeças no mundo, ou até de veículo, a montadora é global. O fabricante de autopeças é global. E o distribuidor sempre foi local. Ou seja, eu posso ser gigante no Brasil, mas eu sou local, estou só no Brasil. Como é que eu poderia defender interesses sem ter uma ramificação global? Aí chega a Nexus e fala, não, tá bom. Então, legal, montadora é global, fabricante de autopeças é global, eu quero também ser distribuidor global. Então, a partir desse momento, a Nexus ela junta o interesse de todos os distribuidores e hoje senta junto com os presidentes das fábricas de autopeças globais para discutir os nossos interesses. Todos eles. Marketing, vendas, compras, estruturação. Dentro da Nexus, para você ter uma ideia, saíram várias startups. Uma das empresas, para você ter uma ideia, que a Nexus é a principal criadora e a principal investidora, é em Israel. A gente montou um private equity em Israel, chamado Mobilion, ou Mobilion, que esse private equity investe somente em mobilidade voltada para o mercado de reposição. Nós temos alguns fabricantes de autopeças que são investidores com a gente. Imagina se não tivesse essa junção de um player global pensando no aftermarket, jamais sairia um negócio desse num dos maiores centros de tecnologia do planeta, que é Israel, voltado para o aftermarket, a partir da Nexus. Então, são várias, teria que fazer uma entrevista aqui só disso, mas o principal motivo é defender o interesse da distribuição dos seus membros. Muito bem. Então agora vamos chamar o seu lado SK, né? Falar em distribuição, como vai o mercado. Estamos chegando aí ao final daqui a pouquinho, né? Do primeiro semestre, não é hoje, mas está caminhando, né? O tempo passa muito rápido. Dizem que nós estamos entrando no período pós-pandemia, embora a gente veja aí na grande mídia alguns alertas por bater na madeira aqui, não sei se isso aqui é um MDF, enfim, uma quarta onda, mas enfim, como é que você está vendo esse cenário?
Bom, o nosso mercado, historicamente, de distribuição de autopeças, ou mercado de autopeças em geral, ele sempre foi muito resiliente na história, né? A gente passou por todas as crises sentindo um pouquinho menos. Por quê? A gente está dentro do negócio de mobilidade. O nosso negócio é mobilidade. Então, tudo aquilo que movimenta, transporta pessoas ou produtos, é o nosso negócio. A gente está ali na parte da peça da manutenção. Entra a pandemia, vários setores simplesmente desaparecem e o nosso continua, porque a gente precisa movimentar produtos e pessoas. Movimentamos menos pessoas na pandemia, mas muitos produtos. Então, assim, foram 2 anos terríveis do ponto de vista de saúde pública, mas para o nosso setor foram incrivelmente bons. Não daria para fazer uma previsão do que aconteceu. Agora que a gente percebe que deu uma arrefecida na Covid, mas o nosso mercado continua. Infelizmente, com muita inflação interna dentro do nosso setor, mas ainda continua resiliente e com bom movimento ainda. Não dá para reclamar. Não dá para reclamar e na sua perspectiva continua assim, pelo menos até o final do ano. Nós vamos ter aí um ano, a partir de agora, um pouco mais conturbado em razão de eleições muito polarizadas, né? E também vem Copa do Mundo. Mas o mercado, como você disse, é a palavra que a gente fala aqui em todos os diálogos automotivos, é a resiliência do mercado. O mercado continuará resiliente, haja o que houver, né? Sim, o nosso mercado, como eu te disse, eu estou militando nessa indústria desde os anos 80, então todas as crises que você puder imaginar, eu já passei, já vi, e em todas elas o nosso setor passou a largo. Muito bem. É isso aí, Gerson. Então eu queria agradecer a sua presença neste diálogo automotivo. Vamos acompanhar com muita atenção as tendências, não é? A gente participa dos eventos, dos seminários e interessante é que o assunto sempre cai para a tendência, né? O mercado está muito atento. Numa próxima oportunidade, quem sabe a gente fala um pouquinho também de tendências para o varejo de autopeças, que o setor de varejo está passando por profundas mudanças, principalmente o setor como um todo, mas muita coisa acaba vindo, se não agora, mais para frente também para o varejo de autopeças. E com certeza a questão, o tópico tendências, hoje ele é muito importante para o aftermarket, talvez mais importante do que nunca, porque as novidades, muitas vezes, elas são disruptivas, né? Sim, sim. Todos os modelos de negócios dentro do nosso setor, eles estão passando por transformações profundas. E, vamos dizer, o meio do sanduíche, que é a distribuição, seja ela pelo atacadista ou pelo varejista, é onde vai ter a maior transformação nos próximos anos. Muito bem. Dúvida. Obrigado, Gerson, pela sua presença. Conversamos com o Gerson Prado, ele é CEO da SK, é presidente da Nexus e falou com a gente aqui hoje neste diálogo automotivo, que volta na próxima segunda-feira. Se você gostou da edição de hoje, deixe seu like, aproveite para comentar, ative aí o sininho, seja membro do canal, porque aqui na ATV tem novidades todos os dias. E a gente volta na próxima segunda-feira. Até lá.